Ela nasceu no Acre, é ativista do meio ambiente e aprendeu a ler aos 16 anos. A TV Estadão conversa agora com a senadora Marina Silva, que é candidata à presidência da República. Já podemos chamar de candidata, senadora? Pré-candidata ainda. Pré-candidata. Isso. A gente não tem uma legislação clara para esse período, então pré-candidato fica mais de acordo com as exigências da legislação. O surgimento da sua candidatura foi muito celebrado, a expectativa grande aí, comemorada como uma terceira via no debate entre PT e PSDB, mas as últimas pesquisas ainda mostram um nível menor que os 10% ali na intenção de voto. Qual a estratégia da senhora para mostrar que a candidatura é para valer? Bem, primeiro, eu acho que apostar muito no conteúdo programático da candidatura. Eu acho que o Partido Verde, quando decidiu que ia ter uma candidatura própria, foi muito fincado na ideia de que o Brasil está pronto para discutirmos o seu desenvolvimento econômico e social a partir de uma visão que integre o seu imenso patrimônio natural. Então, o debate em cima das ideias, a exposição do projeto, eu acho que isso é o principal ponto de alavancagem. E um segundo aspecto é de que as demais candidaturas, obviamente, já estavam colocadas há muito tempo. E a decisão do PV tem, no máximo, 5 meses. Então, é um processo natural. Agora, a luta socioambiental no Brasil já tem mais de 30 anos. E eu sinto que é um processo de integração muito rápido desse esforço que vem sendo feito por diferentes segmentos da sociedade, por empresários, pelas ONGs, pela comunidade científica, as experiências de governo, ainda que experiências pontuais, há uma certa integralidade muito rápida em torno dessa ideia de que se possa ter um projeto de Brasil que integre todas essas experiências e as transforme em políticas públicas de desenvolvimento. A senhora tem se apresentado como uma mantenedora de utopias, né? Usou esse termo e citou Lula e o Fernando Henrique também como mantenedores de utopia. Só que a gente sabe que em prol da governabilidade os políticos precisam fazer alianças. A senhora não tem medo de ser lembrada ao final de um eventual governo como alguém que teve de abandonar a utopia para garantir a governabilidade, como foi com a Fernando Henrique, com o Lula, pode vir a ser? Olha, eu gosto muito da ideia de que as utopias são apenas começos. E como em todas as sociedades elas estão sempre presentes, significa que sempre vai ter alguém começando. E a gente não deve ter a pretensão de dar conta de tudo. Agora, as alianças não precisam ser necessariamente desconstrutivas das utopias, né? Eu acho que a grande utopia desse país é de que se possa conseguir uma governabilidade baseada em princípios e não apenas no cálculo pragmático de maiorias que muitas vezes são fisiológicas. É algo que dá trabalho, ninguém governa sozinho, é preciso uma disposição para o entendimento com os diferentes partidos e acho que um erro que nós cometemos, historicamente eu digo nós, porque eu fiz parte do Partido dos Trabalhadores durante 30 anos, foi de não estabelecer um ponto de contato com o PSDB no período em que o PSDB foi governo e a mesma coisa aconteceu no período em que o presidente Lula foi governo. Então isso faz com que os dois grandes partidos não conversem e cada um para governar sozinho acaba ficando refém dessas maiorias que uma boa parte vem em função do fisiologismo. Acho que o grande desafio é termos um amadurecimento político para um realinhamento histórico que possibilite uma governabilidade básica e em cima dessa governabilidade sejam assegurados os interesses mais importantes do país no que diz respeito ao seu processo de desenvolvimento econômico, social e cultural. A senhora acha que no eventual governo do PV é possível fazer essas duas forças confluírem? Eu acho que o PV é um partido que, pela sua trajetória e a forma como atua politicamente, favorece esse contato. Até porque nós estamos trabalhando com a ideia do pós-Lula, nós estamos trabalhando com a ideia de que tem uma contribuição que foi dada nos últimos 16 anos, tanto pelo sociólogo quanto pelo operário. Acho que o Plano Real, que começou com o presidente Itamar, teve o seu aprofundamento no governo do presidente Fernando Henrique e o presidente Lula deu continuidade ao processo, inclusive com ganhos significativos, porque foi capaz de integrar aí também a questão social, promovendo um processo de inclusão que é altamente relevante para o país. Então, todos esses avanços e conquistas
precisam ser integrados. E nós não temos nenhum problema em relação a isso. O problema é que a história não para, e ainda bem que não para. E nós temos que transitar para o Brasil que nós queremos ver no futuro, daqui a 20, 30 anos. Mas para que o Brasil do futuro possa ser o melhor em termos econômico, social, cultural, temos que começar a investir agora, né? E o que nós víamos no cenário era uma espécie de disputa entre dois passados. Por mais relevantes que sejam, com seus erros e acertos, mas nós não podemos engessar o país numa perspectiva de um plebiscito para ver quem fez mais no passado. É fundamental integrar tudo isso e transitar para o futuro, porque o Brasil é um país com grandes potencialidades, né, de ser uma nova referência em termos econômicos, em termos de paradigma de desenvolvimento, que seja capaz de continuar se desenvolvendo, promovendo a melhoria da qualidade de vida das pessoas em saúde, em educação, em atendimento às suas necessidades básicas e, ao mesmo tempo, preservando as suas imensas riquezas naturais. A senhora falou em educação, que também foi um dos temas aí do programa do Partido Verde. A senhora acha que o Lula fez pouco pela educação? Olha, inclusive foi isso que nós falamos no programa do PV, né? Que o presidente Fernando Henrique e o presidente Lula conseguiram colocar quase 100% das crianças nas escolas. E o ministro o Fernando Haddad tem feito um esforço muito grande para qualificar melhor a educação no nosso país. Mas, infelizmente, ainda temos um desafio muito grande, sobretudo no que concerne a qualidade da educação. Uma boa parte dos nossos jovens que saem das escolas, eles têm muita dificuldade de matemática, têm muita dificuldade na língua portuguesa, e isso é essencial para qualquer processo de ensino-aprendizagem. Mais ainda, há uma ausência de políticas para a educação voltada para a infância, que é essencial para que quando a criança chega no ensino fundamental, ela possa ter um bom desempenho, e isso é um investimento a ser feito. E uma educação que possa extrapolar aquela visão de educação apenas como um direito, mas a educação que é capaz de alavancar o próprio desenvolvimento econômico. Se você aposta na geração de conhecimento, de novas tecnologias, de inovação, para utilizar inclusive o imenso potencial que o Brasil tem em termos da sua biodiversidade, você vai fazer com que esse país possa sonhar com um futuro muito mais promissor do que aquele que pode ser interditado em função da ausência desse investimento tão importante para a melhoria da qualidade de vida e do desempenho do país. A exceção da senhora agora no Partido Verde e do deputado Fernando Gabeira, a gente ouve falar pouco de projetos políticos do Partido Verde na área de meio ambiente. Como é que a senhora está trabalhando com essa falta de propostas vindas do partido? Mas o partido tem uma produção na área de meio ambiente bastante intensa. Talvez ela não ganhe a audiência que nós gostaríamos que tivesse, né? Mas o próprio deputado Sarney Filho, o deputado Edson Duarte, temos uma grande quantidade de parlamentares nossos que atuam muito fortemente em propostas legislativas voltadas para a questão ambiental. Agora mesmo o artigo 23 que está sendo debatido no Congresso Nacional, uma iniciativa do deputado Sarney Filho. A Lei de Mudanças Climáticas teve uma forte contribuição do Partido Verde, vários processos em tramitação na Câmara e no Senado tem a marca do Partido Verde. Eu lembro que na época da feitura da lei que criou o Sistema Nacional de Unidade de Conservação, como o deputado Fernando Gabeira era o relator, toda a bancada do Partido Verde teve um forte envolvimento. E eu mesma, quando era do Partido dos Trabalhadores, sempre contei com a bancada do Partido Verde no apoio às minhas propostas, como foi o caso do FPE Verde, a lei que cria o acesso aos recursos da biodiversidade e outras iniciativas. O partido vai discutir o programa dele, né, agora em abril, né? Nós estamos, se você se refere ao programa do Partido Verde, o que nós temos trabalhado é com a ideia da revisão programática. O Partido Verde vem de uma trajetória dos partidos europeus, que tem uma origem muito baseada, entre aspas, né, do verde pelo verde, mas que no Brasil adquiriu um conteúdo socioambiental muito forte, já muito ligado à dinâmica do desenvolvimento. E ainda que o programa do partido
esteja muito ligado a essa questão, mas nós sentimos a necessidade de que fique muito claramente colocado de que a nossa abordagem é a do desenvolvimento sustentável, de que do eixo estratégico da ação do partido é como resolver os graves problemas que nos afetam na saúde, na educação, na moradia, na qualidade de vida das pessoas, nos grandes centros urbanos, no provimento da infraestrutura para que o país possa crescer com sustentabilidade, onde todas essas demandas são atendidas, mas no seu atendimento já estão ali colocados os critérios de cuidado com o meio ambiente, até para evitar problemas como os que temos enfrentado com as catástrofes que acontecem todos os anos, principalmente nos grandes centros urbanos.